Graça, paz e misericórdia nos seja concedido nesta manhã. Eu agradeço a liderança por haver me convocado e agradeço também a Deus pela bênção da sua presença entre nós. Nós tivemos nos últimos domingos, a exposição maravilhosa que o pastor Guilherme, o pastor Fernando tem feito a respeito do fogo, a respeito da água. Hoje, creio que eles iriam falar sobre o gelo, mas nós vamos sair do poço e vamos até a beira de um rio. Nós vamos no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é aquele que escreveu esse maravilhoso livro, que é um livro até biográfico, porque fala muito a respeito do profeta e da ação maravilhosa que Deus confiou a ele. Mas nós vamos meditar no capítulo 37 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 14 deste maravilhoso livro. Eu peço que os irmãos nos acompanhem, cada um na sua versão, é claro, né? Mas na minha versão a palavra de Deus diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se me fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito,
e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Pedimos a Deus para os nossos pastores, os nossos líderes, e conceda a eles saúde e força, e que nos ajude também a levar adiante a missão que Ele tem confiado a nós. Nós ouvimos na semana passada, na Escola Bíblica Dominical, a comparação que o nosso irmão fez do livro de Amós, o tempo de Amós, a situação do povo naquela época, comparado com os dias de hoje. E nós verificamos que é a mesma coisa. O que Amós diz lá é a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias, principalmente na nossa pátria, mas não só, no nosso mundo. Nós temos acompanhado acontecimentos terríveis. E na manhã de hoje, nós vamos também fazer a mesma coisa. Ver como estava no tempo de Ezequiel e como estamos no dia de hoje. Ezequiel significa Deus fortalecerá. E Ezequiel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor no ano de 597 antes de Cristo. Foi a segunda deportação do povo de Israel. Ele foi com o rei Joaquim, que era o rei de Judá, e também o que de melhor havia lá na terra de Judá. Ele viveu numa colônia judia chamada Tel Abib, que ficava junto ao rio Quebar. E esse rio era um canal do rio Eufrates. Nós saímos do poço e vamos agora para a beira do rio. E lá está o profeta Ezequiel. Ezequiel era casado, mas sua esposa faleceu no dia 10 de janeiro do ano 588 a.C. Você pode conferir isso lendo Ezequiel 24:18. Ele pertencia a uma família sacerdotal. Por isso que aos 30 anos ele foi consagrado sacerdote. Como nós ouvimos aqui na Escola Bíblica Dominical de hoje, e foi bem também explicado pelo nosso irmão, que sacerdote era aquele que ouvia do povo e levava para Deus. Mas esse profeta, ele foi muito mais que isso. Ele foi profeta e também foi sacerdote. E a casa do sacerdote Ezequiel, e também profeta Ezequiel, era assim um lugar de encontro com os anciãos que recebiam o conselho dele. Porque eu digo aqui que o pastor, ele está num nível acima do seu rebanho. Todo pastor, ele tem uma visão acima do seu rebanho. E assim, esse profeta e também sacerdote Ezequiel, apesar de jovem, ele tinha uma visão acima do seu rebanho. E é por isso que os anciãos iam lá e recebiam o conselho dele. E talvez tenha sido ali o início do sistema de sinagoga, né, que os judeus trouxeram depois do exílio. E hoje no mundo todo é praticado. Ezequiel, ele também foi feito um sinal. Deus fez dele um sinal. Ele, nas suas profecias, né, que eram constituídas assim, de atos simbólicos, mas era entendido na cultura
dos hebreus. Nós lemos o livro de Ezequiel e vemos assim simbolismo que às vezes parece algo assim anormal, mas não era. Não era. Ezequiel profetizou para toda a casa de Israel, tanto para os que ficaram lá em Jerusalém, como os nascidos até ali na Síria ou na Babilônia, né, que foram de uma leva anterior, como no caso de Daniel e os outros, né? Essa leva anterior foi no ano 605 antes de Cristo, né? E uma leva criada, nascida ali na Síria e ali na Babilônia. Mas naquele momento, ou seja, no texto que nós acabamos de ler, Israel não somente está sem rei, mas também está sem país, está sem pátria, como também está sem um templo, sem os meios de cumprir os ritos religiosos ordenados por Moisés. A situação do povo parecia caótica, atente, parecia caótica, porque aquela colônia de Tel Aviv era uma região muito fértil, era uma planície irrigada. Eu penso que Daniel, quando foi elevado a governador da província de Babilônia, ele, com esse poder, ele reservou aquele lugar para o povo recém-chegado, aqueles judeus deportados. Eles tinham no agronegócio a sua principal atividade. Então o caos espiritual não se fazia sentir devido à prosperidade material. Eles eram escravos, eram exilados. Mas lá o Nabucodonosor, sei lá quem, dava a eles, né, uma certa liberdade. E assim os judeus, como em todo mundo, né, prosperam e prosperavam. E prosperaram ali, naquele lugar. Então perceba que a situação espiritual do povo era caótica. Era caótica, né? O povo escolhido de Deus. E naquela época, esse povo estava longe do seu lugar, longe da sua terra, sem templo, sem culto, né? Então a ave longe do seu ninho, assim é o homem também longe do seu lugar. Diz Provérbios 27:8. E havia, na situação aflitiva do povo de Israel no cativeiro babilônico, uma circunstância preocupante ao profeta. E Ezequiel era um homem assim, de severa integridade, e também um forte propósito. Era completamente devotado às práticas da sua religião sacerdotal. Era um crente verdadeiro, esse Ezequiel. E a situação aflitiva, ou do povo, ou no povo de Israel, era a seguinte: Deus, sim, Deus se afastara deles. Deus se afastara da religião deles. Deus se afastara da nação deles. Agora imagine uma nação sem Deus. Imagine, para um pouco e imagine. Imagine uma igreja sem Deus. Isso é uma situação espiritual caótica. E o povo de Israel sem o Deus de Israel. Dá para imaginar? Era essa a situação vivida na época de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas do exílio. E por que o exílio? Devido à rebeldia, à rebelião, à idolatria.
quando se fala em idolatria, parece uma coisa assim, sem mais nem menos. Mas se você ler Ezequiel capítulo 8, do verso 1 a 18, você vai saber e ver o que é idolatria. É muito além do que nós pensamos, é muito além daquilo que você pensa sobre o assunto. Então Deus estava punindo o seu povo, retirando da sua terra e levando para uma terra estranha. Mas porém, diante de tudo isso, os profetas, como é o caso do profeta Ezequiel, mantinha a fé e a esperança do povo. No quê? Numa futura restauração da nação e na possível volta à Terra Santa. Deus voltaria para o seu povo e encheria o seu templo com a sua glória. Porém, Ezequiel, se você ler Ezequiel capítulo 2, verso 5, ele descreve a nação como casa rebelde, pois a mudança do local, ou seja, da terra natal para o exílio, não mudara os seus corações, e nem o propósito do povo para com o Senhor. Eles continuaram rebeldes e desinteressados, ou seja, espiritualmente frios, um gelo. Imagine o sacerdote que tinha que ouvir do povo e transmitir a Deus, se esse povo não tinha nada o que dizer. Um povo rebelde, um povo desinteressado, espiritualmente frios. Apesar do Salmo 137, do verso 1 até o verso 4, ele descreve a condição de Israel no cativeiro, quando alguns choram dizendo: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha que Ezequiel deve pregar a um povo que lhe retribui com ferroadas de escorpião, com espinhos pontiagudos. Ezequiel 2, de 1 a 7, diz que aquele povo não estava interessado naquilo que o profeta tinha a dizer. Frios, espiritualmente estavam todos. Mas Ezequiel tem a missão de promover arrependimento e fé. Ele tem que avisar do julgamento iminente sobre Jerusalém e sobre todas as nações. E por outro lado também, Ezequiel deve estimular esperança. Ele deve trazer confiança com a mensagem de reafirmação de que um dia o povo seria novamente reunido em sua terra. Jerusalém seria restaurada e um novo templo seria construído no mesmo lugar. Ezequiel teria de evitar que os judeus mais prósperos se estabelecessem nas atividades lucrativas e prósperas lá da Babilônia e se esquecesse de Jerusalém. Esquecer de Jerusalém? Pasme, pasme. A maior parte da nação de Israel dispersou-se pelo Império Persa. Nem pensavam na Palestina. Ali estava muito bom. Eles se dispersaram pelo Império Persa, mas como colonizadores. Não como escravos e não como exilados, nem como prisioneiros. E somente um remanescente, principalmente da tribo de Judá, com Zorobabel, um príncipe da família de Davi, e os sobreviventes dos sacerdotes, dos levitas, retornaram à terra de Israel. Isso quando Ciro permitiu que os judeus deixassem a Babilônia e voltassem para a sua terra, isso anos mais tarde. E assim também foi restabelecido o culto
lá no Templo de Jerusalém, após o retorno do exílio. Eu abro aqui um parêntese para dizer que o povo de Deus, no século 21, ou seja, nós crentes, deparamos com a frieza espiritual de muitos na igreja. Isso é percebido, é notório. Com a prosperidade material. Se vê que nós somos um povo também cativo. Nós somos cativos da mídia. Nós somos cativos da mentalidade consumista e marqueteira. Ninguém foge disso. Ainda existem outros sistemas e outras estratégias dominadoras seculares em que vivemos e convivemos. Nós fomos convencidos pelo sistema de que é melhor ter do que ser. Todos nós queremos ter. Ser é outra coisa. Hoje foi dito que todo crente é um sacerdote. Ou seja, todo crente deveria ser um sacerdote. Mas ninguém quer ser. Todos nós queremos ter coisas. Né? E eu afirmo agora, talvez algum discorde, que a missão da legião de profetas atuais é muito difícil, muito mais difícil de combater a frieza espiritual. É muito mais difícil, porque o povo de Deus hoje nem pensa em restauração, ainda que nós tenhamos cantado aqui há pouco, que Jesus Cristo é aquele que salva e que restaura, que redime. O povo não está pensando nisso, não. Quem entre os crentes precisa de restauração? Talvez haja aqui entre nós quem pense nisso e até queira ser restaurado. Mas fazer os frios espirituais, reconhecer sua frieza e reconhecerem que precisam da restauração divina, isso é impensável. Eu não estou longe da minha pátria amada, né? Não estou longe. Estou aqui no Brasil. Eu moro na melhor cidade da América do Sul, no bairro mais tranquilo. Eu não estou longe de casa, nem longe da família, nem longe dos amigos. O templo, olha aí, é bem localizado, é acessível, tem até estacionamento para quem tem carro, ou para quem vem de carro. E eu assisto cultos quando me dá vontade. Aqui, estou lá em casa. Tenho boa moradia, trabalho, lazer, plano de saúde, conta bancária, celular, futebol, churrasco. Tenho um templo maravilhoso, onde se realizam também cultos maravilhosos. O que me falta? E qual é o crente que quer ir para Jerusalém? Para a mansão celestial, que é prometida em toda a Bíblia? Nem eu. Essa de céu, pregador, eu não. Se pudesse, ao menos, né, levar os meus pertences para lá, ainda assim eu iria pensar, né, se vale a pena deixar aqui o que eu gosto. Mas sobre esse assunto nós te ouviremos em outra ocasião, pregador. Isso daí não interessa. Mas por outro lado, nós crentes, muitas vezes,
nos sentimos assim desanimados, amedrontados na nossa vida cristã, assustados com os acontecimentos. Quem é que não vive assustado diante de tanta coisa que vemos e ouvimos? Mas nós temos que crer que o nosso Deus é aquele que nos garante esperança. É aquele que, mesmo quando estamos assim como ossos secos, sem previsão de um futuro melhor, o Deus da esperança, Ele nos garante que Ele fará o melhor para nós. Temos que crer nisso. Temos que crer nisso. Mas não é aquela vaga expectativa de que as coisas darão certo. Não é isso, não. É a certeza absoluta. É a certeza absoluta. Deus tem nas mãos o nosso futuro, o nosso amanhã. E ser pregador não sabe da minha vida, não sabe nada da minha vida, não sabe o que eu passo, não sabe o que eu estou passando. Mas é verdade, o pregador não sabe, mas Deus, o nosso Senhor, Ele sabe de tudo. E você não é nenhuma surpresa para Ele, nenhuma surpresa. Não lhe passa despercebido também nenhuma dor. Não. Nenhuma dor que você sente, nenhum sofrimento, nenhuma frustração, nenhuma desilusão, nenhuma tribulação, nenhuma depressão. Ele sabe tudo. Por isso, amados, esse texto que nós acabamos de ler é uma lição para pararmos e examinarmos a vida, tanto aqueles espiritualmente frios, como para nós. Como para nós. Pelo menos para a vida cristã que estamos vivendo. É preciso saber que o Deus que cremos é o Deus que pode todas as coisas, como nós cantamos. É o Deus da esperança, é aquele que tem as chaves da prisão e quando Ele fecha, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Agora saibam que a pior prisão é a prisão da alma, e muitos estão espiritualmente oprimidos. Estou falando de crente, não estou falando de ímpio. Muitos estão espiritualmente oprimidos, mas Ele tem o poder, Ele tem o domínio, Ele tem a glória e para sempre. É preciso crer, como crente que somos, que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis, é o Deus do improvável, é o Deus do impensável. Filho do homem, poderão viver esses ossos secos? Respondi: Senhor Jeová, tu sabes. Atente bem para isso. Não há crises insuperáveis. Não há. Nós crentes conhecemos Deus. Sim. E sabemos que Ele é o Deus dos impossíveis. Sabemos que Ele é o Deus do improvável. Sabemos que Ele é o Deus do impensável. Sabemos que Ele é o Deus do inexistente. Por que então nós não cremos nisto? Por que não crer nisto? O profeta Ezequiel, que também era crente como nós somos, não diz não, mas ele deixa uma porta aberta para a ação divina. Nem sim,
nem não. Tu o sabes. Tu o sabes. Não é como nós. Porque nós quantas vezes queremos ajudar a Deus. Queremos mostrar como Deus deve fazer. Dizer a Deus que Ele faça como eu quero. Não dar espaço para Deus agir, nem operar. Sabe que Deus permite que nós façamos do nosso jeito. My way. Nós somos exímios ativistas. A pior coisa que pode acontecer ao crente é clamar pela ajuda de Deus numa crise séria, numa situação assim insolúvel. Ele clama a Deus e espera pelo pior. Que coisa triste. Que coisa triste. Sabe aquele pensamento negativo? Essa Deus não resolve. O crente que não crê, que contradição, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O crente que não crê que o seu Deus pode fazer, ele chega ao final dos seus próprios recursos, né? De sua própria confiança, assim num estado de debilidade, né? Num estado assim de exaustão, de perplexidade diante da vida. Ele não consegue ver o futuro glorioso que está preparado para ele. Isso é triste. E daí tornam-se espiritualmente frios, um gelo. Esta é a grande diferença entre o povo de Deus e um povo sem Deus. Mas o crente é mais aberto, né? O crente é mais aberto à ação divina e sabe que há respostas que só competem a Deus dar. Não adianta, você pode procurar em todo lugar. Há respostas que só Deus pode te dar. Então busque a Deus, como ele diz a palavra, clama-me, e responder-te-ei. Porque só Deus pode dar essa resposta. Veja o que o profeta, quando Deus faz aquela pergunta, filho do homem, poderão viver estes ossos? E o profeta disse, Senhor Jeová, tu sabes. Ezequiel presencia a impressionante ação de Deus em fazer os ossos secos voltarem à vida, porque ele creu, como crente que ele era. Jesus disse, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ali estava Marta. Eu sei, Senhor, que nós havemos de ressuscitar, mas Jesus disse, não te hei dito, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Crentes há, e isso é incrível, viu? Crentes há que nunca viram ou assistiram um milagre operado por Deus, tanto na vida deles como na vida de outrem. Não sei se é o seu caso. Um sinal, uma obra de espanto, uma maravilha. Para tais crentes, isso só aconteceu nos relatos bíblicos. Na vida dele, não. Na vida de outro também não. Na vida da igreja também não. Mas acreditem, eu sou um milagre. Acreditem. Eu sou um milagre.
Se querem ver o milagre vivo, estou aqui. Mas há crentes que nunca viram, nem assistiram um milagre. Mas ainda bem que eles acreditam na palavra de Deus, né? Mas só que é uma fé rasa, como o nosso pastor nos ensinou no domingo anterior, né? Um córrego, um riacho, um regato, um filete d'água. Mas não há limites para as ações de Deus. E nós temos que crer nisso. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Também cantamos no domingo passado. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Foi cantado aqui no louvor, né? E fazer que as coisas acontecerem, sem que o homem não entenda como. O homem não precisa também entender. Por isso que milagres não se explicam. Um sinal de Deus não se explica. Uma obra de espanto de Deus também não se explica. Uma maravilha também não se explica. É só crer. É só crer. Porque Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Então, o que eu devo fazer? Clamar. Clame a Deus por uma coisa nova. Você não sabe o que, nem como, porque ela não existe. Então você clama por uma coisa nova. Senhor, faça uma coisa nova, ou na minha vida, ou na vida da minha esposa, na vida da minha família, enfim. Você não sabe o que pode ser ou acontecer, porque não existe, mas Deus pode fazer essa coisa existir. Deus pode, Ele pode restaurar, né? Porque Deus é o Espírito que vivifica os mortos. Ele restaura o povo e o torna numeroso, como nós ouvimos aqui no texto. Os ossos secos representavam toda a casa de Israel no tempo daquela restauração. O povo de Israel, naquela ocasião, nem pensava em restauração. Nem pensava em restauração. Mas Deus queria restaurar o seu povo e trazê-lo de volta para si. Quando Deus quer, não adianta o povo não querer. E isso que é difícil para nós entendermos. Isso que é difícil para nós crermos. Quando Deus quer, não adianta não querer. Nós tivemos um estudo sobre Amós no domingo passado. E eu li em Amós capítulo 9, verso 2, o seguinte texto: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Que Deus é esse? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Para a igreja, amados, aproxima-se o dia da restauração, para que a noiva do Cordeiro seja arrebatada. Querendo ou não, todo crente será arrebatado. Alguns concordam, outros não concordam. Querendo ou não, todo crente será arrebatado. Assim como aqueles ossos secos, aliás, sequíssimos, todos foram vivificados, tornando a viver, querendo ou não. O osso não podia dizer para Deus: eu não quero viver. Todo osso seco ou sequíssimos foram vivificados, querendo ou não tornar a viver. Não se assustem. Para a igreja, o julgamento ainda está muito longe. Está muito longe. O que é restauração, pregador? Obrigado pela pergunta. Eu tento responder.
restauração é o trabalho que Deus realiza no homem e no mundo. Restauração é o trabalho que Deus realiza no homem e no mundo, curando, descomplicando, que a nossa vida é complicadíssima, né? Mas Deus descomplica. Deus, Ele limpa. Deus, Ele reconstrói. Não é que Ele conserta. Consertar é uma coisa, reconstruir é outra coisa. É outra coisa. Né? Um coração partido, ele faz outro coração, ele não cola, não. Né? Ele reconquista, ele também recobra todas essas coisas. Assim, restaurar é a arte de reintegrar o que sofreu dano, o que perdeu a posição original, o que se esvaziou do esplendor antigo, o que perdeu a fé, o que perdeu a esperança. Deus restaura. Então a restauração tem muito a ver com o pecado original, mas é particularmente desejada por nós após qualquer fraqueza, né? Qualquer desvio do caminho cristão, qualquer desobediência pessoal. Embora aqui na Bíblia a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 21, afirma que a própria criação, não o homem, não o humano, mas a própria criação, ela será redimida do cativeiro da corrupção. E apesar disso, é da restauração do homem que Deus se ocupa em primeiro lugar. É isso. Fechando parênteses. Havia entre o povo, os judeus, que prosperaram muito lá na terra do exílio. E estes judeus exilados, eles deram as costas a Deus. Outros judeus, por não sair da pobreza, diferente, também se afastaram de Deus. Ricos e pobres, que perderam a fé em Deus lá no exílio babilônico. Eles se tornaram frios espiritualmente. Portanto, se você está passando por uma crise, um aperto financeiro, uma dificuldade, um desemprego, um despejo, uma separação, uma situação incontrolável, entre na fila daqueles que esperam por uma restauração de Deus, como eu. Eu quero ver você restaurado como eu. Eu quero ver também a igreja restaurado para o encontro de Jesus na sua volta. As sepulturas, como nós lemos, representavam as nações nas quais o povo de Deus habitou. Mas segue o livramento, segue a retirada do povo dali daquele exílio, segue a introdução desse povo na terra prometida, onde aqueles cativos viveram um dia. Segue também a conversão da nação de Israel. Ocorre o avivamento, o enchimento com o Espírito Santo. Este é o Senhor da igreja. Este é o Senhor que nós devemos crer. É esse que transforma comunidades desanimadas e ossificadas em um exército numeroso, como nós lemos, aptos para o serviço de Deus. Eu repito aqui, amado, se você está se sentindo como osso seco, se você está se sentindo como esses ossos secos, espiritualmente frio, sentindo-se desanimado, sem vigor,
sem força até mesmo para orar. Atente bem para o que a palavra de Deus diz em Ezequiel 37:14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Nada está além do poder de restauração de Deus. Nunca é tarde para recomeçar ou começar a caminhar na direção certa. Por isso, levante-se, anime-se e creia no Senhor. Creia no Senhor. Como o povo de Israel que se humilhou, compreendeu a extensão dos seus pecados. E Deus, na sua soberania, resolve então tirá-los da Babilônia. O Deus que fala e que cumpre. A misericórdia e a graça de Deus estão disponíveis nesse exato momento para você. Pense nisso. E Ele o ajudará a enfrentar essas questões difíceis, essa sua situação infeliz, essa sua enfermidade incurável, essa vida seca, esse gelo, essa frieza espiritual. Lembre-se, sempre que Deus controle a história, Ele controla o futuro. O futuro pertence a Deus. Deus tem poder para fazer cumprir o que promete, e sempre nos promete fazer o bem, o melhor para nós, que somos o seu povo. Nós devemos orar. Oremos por livramento e salvação desta geração mergulhada nas drogas, no alcoolismo, no tabagismo, no espiritismo, na idolatria, nas crendices, no misticismo. Pasme, que isso acontece nos crentes. Quantos filhos de crentes drogados? Quantos filhos de crentes alcoólatras? Quantos filhos de crentes na cadeia? Na Cracolândia? Falta de oração do povo de Deus. Porque se o povo de Deus clamasse e orasse, não haveria filhos de crente nas drogas, nem no alcoolismo, nem no tabagismo. Filhos de crente no espiritismo. Idólatras, em crendices, no misticismo. Você vai na casa de crente e vê coisas ali místicas. Às vezes, você fala, isso não deve ser assim. Eu fui na casa de um crente e vi, lá estava o elefantinho. Parece que isso não é nada. Mas atrás de cada nicho há um demônio. Você vai na casa de crente e vê lá um quadro do anjo da guarda, com as asas abertas, protegendo as criancinhas, atravessando uma ponte. O que é isso? O que é isso? Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge. Isso na casa de crente. Sem falar dos crucifixos e outras coisas. Isso foi minha avó que me deu. Vestido de noiva. Uma geração manipulada pelo sistema mundial da maldade. Roguemos, irmãos, por um sinal bom. Deus tem esse sinal bom para nós. Roguemos por uma obra de espanto, por um milagre,
Roguemos. Roguemos por uma coisa nova na nossa vida. E roguemos também por bênçãos de vitórias sobre as nossas lutas e as nossas dificuldades. Opere isso em nós, Senhor Jeová. Amém. Opere isso em nós, Senhor Jeová.